E se eu te dissesse que os últimos 8 meses do Bitcoin seguiram praticamente o mesmo roteiro? A gente tem alta nos primeiros dias do mês e correção logo depois. Alta no início do mês, correção logo depois. Agora, olha para esse gráfico atual daqui, que é o que a gente vai abordar durante esse vídeo. Existe uma possibilidade real de que junho possa começar exatamente da mesma forma. E se esse padrão se repetir, provavelmente muita gente pode acabar comprando no topo mais uma vez. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar algo que quase ninguém está te mostrando em relação a essa análise. Bitcoin hoje na casa dos 73.734 dólares. Nada fora do normal do que a gente já havia falado em vídeos anteriores. Caso você não viu os nossos últimos vídeos do canal, um dos vídeos a gente falou que a perda desses 75 mil dólares inverteria a nossa tendência no gráfico de um dia, no gráfico diário, né? A gente perderia a nossa tendência de alta no gráfico diário. Por quê? Porque se a gente tem o topo definido aqui de todo esse canal aqui, a gente considera que o último fundo válido é o fundo que segura toda essa tendência de alta. A gente não poderia perder esse fundo daqui. Uma vez que a gente perde esse fundo, se ele é utilizado como suporte, no próximo reteste ele vem a ser retestado como resistência. Então, a partir desse momento, né, desde 28 de maio, a gente entrou numa tendência de baixa no gráfico diário. A gente já via de uma tendência de baixa no 4 horas e no semanal, claramente a gente também já está em uma tendência de baixa. O único gráfico que estava se segurando, que deu motivo a essa alta, foi o gráfico diário, né? No gráfico semanal, a gente ainda tem claramente o último topo somente aqui na região dos 98 mil dólares. Mas ok. Eu quero abordar nesse vídeo, e vai ser uma análise bem rápida, tá? É sobre essa análise daqui, uma análise que pega o início de todos os meses e compara com o restante do mês, né? Pega o início do mês até onde a gente subiu e a partir de que momento a gente começa a cair. E quando a gente faz essa análise, a gente percebe que praticamente dos últimos 8 meses, durante 7 meses, a gente abriu subindo. Então, a partir do dia 1º ali, aqui pegando o exemplo de outubro, a gente sobe 7% até meados ali do dia 7. E a partir do dia 10, a gente devolve tudo, literalmente tudo, e vindo até abaixo, né? Ok, a gente tem 31 de outubro. Dia 1º de novembro, a gente tem uma pequena altinha aqui de 3%, não chegou nem a meados ali do dia 10, no dia 3 mesmo, a gente já começa a cair. Mas, considerando somente que do dia 11, a gente caiu também 25%, ou seja, quase muito semelhante aqui ao dia 10. Vamos para o próximo mês. Em 1º de dezembro, a gente tem uma alta pequena aqui, eu poderia considerar até que o topo de 10%, coincidentemente até onde? Até o dia 10. Depois do dia 10, a gente devolve toda essa alta e, mais uma vez, perdendo o fundo também, ó, buscando liquidez abaixo do fundo. Ok, janeiro de 2026, a gente inicia subindo, chegamos a subir até 11%. E no dia 14 de janeiro, a gente faz um topo e devolve tudo, volta devolvendo tudo, mais uma vez, perdendo o suporte que a gente fez, a alta que a gente fez, né, a partir do mês, do início do mês. Em fevereiro, a gente não teve uma alta tão robusta assim. A gente teve um pullback que daria para ver melhor no gráfico de 4 horas, mas um pullback aqui que foi de 5% aproximadamente. E depois continuamos a cair. Só que, mais uma vez, considerando somente ali perto do dia 10, a gente pode considerar aqui, ó, que dia 8, dia 9 e dia 10 a gente estava meio que lateralizado. Mas mesmo assim, deu pra gente cair, ó, até 13% até ali meados de 24 de fevereiro. Então, do dia 10 até dia 24, a gente cai 10%, 14% de desvalorização. Março. E aí, março tá aqui, a abertura do março, a gente abre, chega a subir inicialmente 15, 16%, vai até 17% dia 16. Esse daqui durou até um pouco mais, né? A queda ela demorou um pouco mais para acontecer, mas dia 17 acontece a mesma coisa. Nesse cenário, a gente só devolveu tudo que subiu no início do mês, diferente dos outros meses que a gente chegava e perdia o suporte. Esse daqui não, esse daqui a gente não perde o último suporte, a gente só vem para retestar, devolve tudo, devolve, mas não fura esse suporte. E aqui a gente tem a única exceção dessa regra. Toda regra tem uma exceção, e aqui a gente tem a nossa primeira exceção, que foi o quê? Foi em abril. Abril a gente teve até o início do mês caindo, a gente iniciou caindo 4%, foi até aqui dia 3, e depois do dia 3 a gente subiu 20% direto, inclusive nos dia 10, né? A partir dos dia 10 ali, ó, a gente teve pequenas correções, ok, mas se contar todo o mês de abril foi um mês bastante positivo, né? Subiu praticamente 20% de alta. Ok, a gente tem maio. Maio, a gente abre aqui, ó, já nesse candle aqui,
sendo bem expansivo, subindo 8%, fazendo um topo ali local, ali nos 83, 82 e 900 mil dólares. Adivinha o que acontece? O padrão volta a se repetir. A gente devolveu tudo o que subiu no mês de maio e perdeu o suporte, né? Perdeu o suporte não, perdeu a alta, o início do dia 1º do mês, né? Melhor dizendo. E aqui, o que pode acontecer agora? Eu tô gravando isso aqui dia 31 no domingo. Segunda-feira a gente vai abrir mais uma vez um gráfico mensal. Quando a gente olha e tenta confluir algumas análises aqui também junto, essa pequena análise aqui que mostra somente tempo, não considera volume, não, aqui a gente tá falando exclusivamente de tempo e o que aconteceu durante esse período. A gente tem então que durante o início do mês a gente costuma subir e a partir ali do dia 10 fica muito perigoso você começar a fazer compras. Pelo contrário, fica mais favorável você iniciar shorts, iniciar vendas, porque de 8 vezes, dos últimos 8 meses, né, 7 delas performaram bem. Você comprou ali vendeu a partir do dia 10, de 8 vezes, muito provavelmente você ganhou 7 delas. Já imaginou ter uma simetria dessa de 7 para 1? Você ganhar 7 e perder só uma aqui, que foi o caso de abril? Ok, mas o que eu acredito que pode acontecer então aqui no mês de junho? É o seguinte, pessoal, a gente cai, desde o topo aqui de 82 mil dólares, a gente já caiu 12,5%. O RSI do diário está quase em níveis de sobrevenda, tá? A gente chegou aqui a 35, sobrevenda a gente estaria ali nos 30. Existe sim margem da gente ir buscar. Pode confluir do quê? Da gente abrir mais uma vez um mês positivo, que seria bom para a gente fazer um pullback. Quem sabe até mesmo um pullback aqui, ó, para voltar na região dos 77, entre 76 a 78 mil dólares, toda essa região aqui, a gente sobe, quem sabe ele até o dia 8, dia 10, para mais uma vez dar continuidade à nossa queda, ao nosso padrão, quem sabe e reverter de vez e pela segunda vez inverter, não acontecer isso, né? Quem sabe a gente inicia o mês então caindo e depois a gente inverte para alta. Não é o que eu acredito, é muito do porquê dos meus últimos vídeos também eu já cheguei a falar com vocês que, na minha visão, a gente não vai iniciar o bull market tão cedo ainda, porque na minha visão a gente ainda tá muito cedo. Desde que todas as vezes que a gente forma um topo de mercado, a gente leva em média 360 dias para formar o fundo, para atingir o topo do o fundo de mercado. Foi aqui em 2022, tá? A gente levou 372 dias. Foi aqui em 2017, do topo ao fundo de mercado, a gente levou 360 dias. Do topo de mercado que a gente fez desde outubro, dia 6 de outubro, até o fundo que a gente fez aparentemente, são 125 dias. Na minha opinião, sim, os mercados, os ciclos, eles estão se adiantando, mas não tanto assim. A gente tá falando que não chegou nem a 6 meses, né, praticamente. Se a gente considerar 365 dias também, dos dias atuais, a gente tá falando que o fundo teria que ser formado ali por meados de outubro. Acredito que você só deve comprar se chegar ali por meados de outubro? Não, na minha opinião, a partir de agosto, ali, julho, agosto, talvez é muito provável que a gente venha a retestar essas regiões aqui. E quando chegar, a gente vai avaliar como que o mercado está se comportando, se o gráfico está indicando alguma acumulação ou se ainda uma distribuição para uma possível busca de liquidez. Na minha visão, ainda não mudei a minha visão dos últimos passados. Fundo de mercado vai ser formado, na minha opinião, dentro desse range daqui. Considerando que a gente já buscou toda essa liquidez aqui nessa ida aqui, acredito que a gente pode vir aqui, ó, entre os 48 mil dólares até os 60 mil dólares. Na minha visão, é onde a gente vai formar o fundo de mercado, o fundo de bear market. Então, se você não tem nada de Bitcoin e o Bitcoin semana que vem começar a cair abaixo de 70 mil dólares, na minha visão é um ponto de compra ruim? Não, não é um ponto de compra ruim, por quê? Porque a gente está falando que se o Bitcoin vá, na minha visão, o alvo de mercado para o próximo ciclo está ali entre 150 a 180 mil dólares, considerando o mais pessimista dos casos, se a gente vai a 150 mil dólares, você compra a 70, você está fazendo 115%. Se você compra a 60, você vai estar fazendo 150%. Perceba que não é tanta diferença assim. É o que? Sim, é 30% a mais? É 30% a mais, mas não significa que você deve comprar somente quando chegar aqui no 160. Nada te impede de comprar no 70, comprar no 60 e se vier a perder o 60 e ali no 55, você compra também. Na minha visão, no mínimo que chegar aqui a partir dos 48, 50, 51, 52, na minha visão, é região de all-in. Eu vou dar all-in no Bitcoin se ele chegar naquelas regiões e eu ainda tiver
caixa. Bom, esse não é um vídeo que eu quero enrolar muito, eu quero mais trazer essa análise. Depois, se vocês quiserem colocar no próprio gráfico de vocês, abre o TradingView de vocês aí, vem aqui ó, na linha, coloca aqui linha vertical, tá? E marca exatamente o dia 1º de todos os meses e analisa o que aconteceu. Vê que a gente, no início do mês, a gente sobe e depois do dia 10 a gente devolve. Início do mês sobe e depois do dia 10 devolve. Início do mês sobe e depois do dia 10 devolve. É algum esquema de manipulação que grandes baleias estão utilizando? Não sei, cara. Não sei qual que é o operacional por trás depois do dia 10. Se é porque a liquidez fica fraca depois do dia 10. Não sei. Eu sei que é assim que tá funcionando. Durante os últimos 8 meses que aconteceu, 7 deles vieram a dar bom, né? Pra quem operou a favor dessa tendência. Que é o que? Uma tendência de baixa. Outra coisa, perceba que sempre que a gente cai durante esses dias, né, a partir do dia 10, a gente cai com volume, tá? A gente cai com volume, a gente cai com volume, assim, ó, volume, com volume. E olha aqui, ó, desde o dia 26, olha o que vem acontecendo aqui, caindo com volume, tá? Diferente de uma alta. Olha essa alta aqui, ó. É claro que eu tô aqui no gráfico da MXC, mas se eu pegasse o gráfico da Binance aqui, daria a mesma coisa. A gente sobe praticamente sem volume. É um volume pequeno, não é um volume tão expressivo quando a gente tem, diferente do que a gente tem quando a gente vem caindo. Ó, a gente vem caindo e a gente cai com volume expressivo. E esses últimos 4 dias só tivemos volume de venda praticamente. Então, ok, qual que é o seu resumo sobre esse vídeo? Minha opinião, a gente pode confluir muito do que eu falei em relação a um pullback. É muito provável que no início do mês, até ali o dia 10, a gente possa ter um pullback para voltar aqui na região dos 75. Quem sabe até buscar um pouquinho mais de liquidez ali no 77 até os 78 mil dólares. Isso é o que na minha visão pode acontecer. E se isso vier a acontecer nessas regiões aqui, muito provavelmente eu vou estar abrindo mais um short nessa operação. Caso você não saiba, eu tenho um Discord onde eu normalmente compartilho as minhas operações, os meus trades que eu vou fazendo no mercado. O último vídeo que eu postei foi há 3 dias atrás, eu não vou lembrar exatamente quando que foi. Acho que provavelmente foi quando eu abri um head de long, aí eu fechei o head de long e depois fechei o short que eu tava. Peguei mais de 17% de valorização, né, no short que eu tava, eu fechei ali, ó, em 72.700. E desde que eu fechei esse short, 72.700, que foi aqui, ó, praticamente no fundo, eu evitei de devolver 1,57% pro mercado. 1,5 não, né? Na verdade, 1,57 vezes 3, que era o que eu tava alavancado. Então eu deixei de devolver quase 5% de lucro pro mercado. E no mesmo dia, tá? No mesmo dia que eu fechei essa operação, o mercado subiu 1%. Então eu resolvi adicionar mais 15% de volta ao short. Atualmente, se eu não me engano, eu estou em média... não, aqui eu anotei. Então é isso. Eu tô 30% shortado em Bitcoin. E se ele vier a voltar nessas regiões daqui, eu muito provavelmente vou adicionar ali 50%. Totalizar, né, 50, 60 ou quem sabe até mesmo 70% do capital em short no Bitcoin com stop acima dos últimos topos, sempre preservando o capital para evitar de não devolver todo o lucro que a gente fez desde aqui os 80 mil dólares, tá? Caso você não saiba, a gente começou a shortar Bitcoin desde os 80 mil dólares, então a gente tá com uma valorização em média de no mínimo ali, ó, 10%. Aí vai depender da alavancagem que você usa. Se você é como eu, utiliza a alavancagem de 3x, você fez somente no mês de maio 30% de valorização sobre o seu capital. Você entrou shortado no Bitcoin. Mas tome muito cuidado com essas regiões, tá? Caçar por short aqui nessa região de fundo aqui, ou até mesmo nos preços que a gente tá, na minha visão, começa a ficar bem perigoso porque o diário tá sobrevendido, a gente caiu bastante, uma retração seria normal para aí sim a gente continuar caindo. Lembre-se que o mercado anda em ondas, tá, pessoal? Eu ainda acredito que ele vai vir aqui abaixo dessas regiões? Sim, eu ainda acredito. Mas para isso a gente precisaria pelo menos de uma leve correção para aí sim continuar caindo e buscar essa liquidez. O mercado ele não cai assim e ele nem sobe assim. Ele sempre vai ir devolvendo, vai, devolve, vai, devolve. Não tem por que você se apressar ou ficar ansioso com esse mercado. E muito provavelmente você vai entregar lucros ou vai sair no prejuízo no final do dia. Bom, se você quiser receber alertas, avisos de quando eu vou entrar em trade, se você quiser saber como está a minha carteira, porque eu também compartilho aqui a minha carteira, como é que eu tô em long, se eu tô em short no Bitcoin, quanto que eu tenho de caixa, clica aí no primeiro link da descrição e vem participar do nosso Discord, vamos trocar uma ideia. Se você tem alguma análise diferente, quer compartilhar, eu vou adorar saber qual é a sua opinião também. Caso contrário, você também pode deixar um comentário logo aí abaixo que eu vou adorar te responder.
Fechou? E aí, o que você acha? Bitcoin no início do mês vai continuar, vai seguir a tendência, vai seguir esse padrão? Ou a gente vai quebrar esse padrão e agora vai em busca de um novo topo aqui acima dos 83 mil dólares? Bom, do mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Tenha uma ótima semana. Até a próxima.